hoje, se você seguir esse exercício, você treinar as cores que você tem aí na... E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse é um vídeo muito especial, que vai ser o primeiro de uma série incrível aqui. Antes de tudo, quero que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu like se vocês gostarem desse tipo de vídeo. E não se esqueça também de deixar alguma sugestão que você tenha ou dúvida sobre aquarela para eu te responder. Essa série de vídeos vai ser focada principalmente para iniciantes. E o primeiro vídeo que eu escolhi para fazer para essa série é um vídeo de exercícios. Nesse vídeo a gente vai conseguir aprender como controlar a água na aquarela, a quantidade de pigmento. Eu vou mostrar vários exercícios para vocês para conseguir fazer isso aqui, tá bom? E eu decidi fazer essa série porque muitas vezes a gente procura no YouTube tutorial de como pintar olho, como pintar pele, como pintar determinada coisa. E isso não é ruim. Pelo contrário, é muito bom. O YouTube ensina a gente a fazer muita coisa. Mas se você sempre se prender a um tutorial de como fazer uma coisa específica, como pintar um retrato, como pintar um animal, você nunca vai aprender a pintar de verdade. Você vai aprender a seguir um tutorial. É mais ou menos quando uma pessoa quer aprender a tocar um instrumento. Para ela aprender a tocar de verdade, ela vai ter que aprender os acordes, vai ter que aprender a ler uma partitura. Se ela for no YouTube e procurar como tocar música X, ela vai aprender a tocar aquela música, mas ela não vai aprender a tocar o instrumento de verdade. Não vai conseguir tocar a música que ela quiser tocar na hora que quiser. Então, o objetivo dessa série é guiar você, que é iniciante na aquarela, a conseguir pintar qualquer coisa que você queira. Então, aqui nessa série de vídeos, a gente vai aprender exercícios para conseguir controlar a água, que vai ajudar você em qualquer pintura que você for fazer. No próximo vídeo, a gente vai ter sobre técnicas essenciais na aquarela que podem ser aplicadas em qualquer pintura. E depois nós vamos aplicar juntos isso numa pintura para iniciantes. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa série. Como eu falei antes, se tiver qualquer dúvida sobre aquarela ou alguma pergunta que você queira saber a resposta e queira que eu lhe explique, por favor, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é para você aprender a controlar a quantidade de tinta e água na sua mistura de aquarela. Muita gente, quando está iniciando, tem medo de colocar pigmento, de não entender muito bem como aquela tinta vai funcionar. Então esse exercício vai ajudar você a perder esse medo, não ensopar a sua aquarela e nem usar ela com muita água. Bora lá para o exercício? Eu vou usar um potinho com água, um godê para fazer as misturas de tinta, um sketchbook, mas você pode usar qualquer folha aí de aquarela que você tiver, e algumas tintas de cores variadas, um lápis e um pincel. Obviamente preciso de uma gatinha para me fazer companhia, né? E um papel higiênico, papel toalha para poder limpar o pincel. Primeiro eu vou delimitar ali com o lápis o lugar onde eu vou fazer o primeiro exercício. O primeiro exercício eu fiz um desenho bem simples de um retângulo. E a gente vai repetir ele 3 vezes. E aí embaixo eu fiz 2 círculos para fazer o outro exercício que nós vamos ter nessa aula. As cores que eu vou usar agora são basicamente as cores primárias, tá? Azul, magenta e amarelo. E esse primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de diluição. Eu comecei com a tinta bem pigmentada, depositando ela ali no início do nosso retângulo que a gente delimitou antes. Depois, ali na mistura onde estava a tinta pigmentada, eu adicionei um pouquinho de água. E aí vim colocando de novo aquela mistura no papel. Depois vou colocar mais água na mistura e de novo depositar ela no papel, criando esse degradê. E aí eu vou fazer isso em todo o retângulo. O objetivo desse exercício é você conseguir ver quais tonalidades você consegue encontrar com a aquarela, usando uma mesma cor. Também conseguir controlar a quantidade de água. Estão vendo que de vez em quando eu limpo um pouquinho da água ali
no meu papel, porque quanto mais água eu coloco na mistura, mais difícil é de controlar ela. Então é sempre importante limpar um pouquinho o pincel para não virar uma sopa ali no papel. Eu vou repetir o mesmo exercício agora com magenta. Tô pegando ali a tinta bem concentrada para fazer a primeira parte e vou seguir o mesmo raciocínio. Deposito a tinta bem pigmentada no papel, depois eu vou clareando essa tinta com mais água gradativamente e ali vou fazendo o meu degradê. Vocês vão perceber que o amarelo, ele sumiu com o pigmento muito mais rápido do que o magenta, porque o amarelo tem um pigmento mais claro mesmo. A gente consegue chegar muito mais rápido no branco com o pigmento amarelo do que com o pigmento magenta. Agora a última cor que eu escolhi foi o azul. Eu tô usando o azul mais escuro da minha paleta e vocês vão ver que nele é ainda mais difícil de clarear, ainda mais difícil de chegar no branco, porque o pigmento azul ele é bem forte. E eu escolhi essas 3 cores porque elas são as cores primárias, então para começar uma paleta e também para ter a facilidade de encontrar essas cores é muito melhor. Então qualquer pessoa que tenha aí uma aquarela vai conseguir fazer esse exercício. Agora, na circunferência, a gente vai fazer o inverso. Vamos começar com a tinta bem clarinha e vamos escurecendo aos poucos. Então, em vez de depositar mais água na minha mistura, eu vou depositar mais pigmento. Eu escolhi uma forma esférica dessa vez nesse exercício para mostrar para vocês que com a mesma tinta, apenas com diferentes tonalidades, a gente consegue dar profundidade para um objeto. Então, com a tinta bem diluída, eu vou depositar ela na parte mais clara da esfera e depois com a tinta mais profunda, realmente com mais pigmento, eu vou escurecendo gradativamente ali a minha esfera. Nessa daí eu fiz um pouco diferente, eu pintei tudo com o mais claro e já com a mistura pronta de um pouquinho mais escuro, eu também fui pintando tudo ali daquela esfera. E com a tinta bem mais concentrada, eu vou dar os detalhes de profundidade para a gente conseguir esse efeito de circunferência. Antes de começar esse exercício, eu fiz uma pincelada, vocês podem ver que já tá até seca com magenta. E para fazer esse exercício, a ideia é a gente sobrepor camadas, então por isso que já tem que aquela primeira camada tá bem sequinha. E quando a gente sobrepõe uma camada, por exemplo, aí eu tenho um magenta e tô sobrepondo com um amarelo, aquela parte que tá sobreposta, né, que tem o amarelo sobre o magenta, não vai mais ficar magenta, vai ficar alaranjada, porque é como se as cores elas se misturassem quando são sobrepostas. Eu fiz isso com o azul ali também e vou fazer agora aí com o verde. Por sobrepor uma camada que já estava seca, eu consigo mudar aquela cor. Quanto mais diluída tiver a camada, mais suave vai ficar a sobreposição. Independente da concentração de pigmento que tenha na nossa mistura de sobreposição, é importante ainda ter transparência. Não usar tanto pigmento a ponto de deixar a tinta opaca, porque se não tiver transparência, não tem sobreposição. E elas também precisam estar 100% secas. Eu fiz aí uma para mostrar para vocês o que acontece quando a camada ainda está molhada e a gente vem com o pincel molhado. Dá até para remover um pouquinho da tinta, como vocês viram aí. Nesse próximo exercício, eu vou depositar ali a tinta bem concentrada, vou limpar meu pincel e vou vir só com a água. Esse exercício é excelente para você ver como que é a expansão da sua tinta. E eu vou aproveitar essa expansão para vir com uma outra cor do outro lado, no caso eu escolhi ali o magenta, e vou fazer um degradê entre essas duas cores, apenas com água. Então eu deposito a tinta e venho com a água diluindo. Vou fazer a mesma coisa com essa terceira cor, o amarelo.
e com o verde também. Nesse meio, a gente vai ver as misturas dessas 3 cores, bem diluídas. Novamente, esse exercício é excelente para a gente ver como que é a expansão de cada tinta. Dependendo da cor que você está usando, a expansão vai ser diferente. E o último exercício de hoje é para você aprender a controlar a sua mão, o movimento da sua mão, como que seu pincel se comporta. Então aqui a gente vai conseguir aprender todas as pinceladas possíveis com os seus pincéis. Para esse exercício eu estou usando outro tom de azul e a gente vai começar fazendo algumas linhas para ver como que o nosso pincel se comporta em diferentes posições. Primeiro em pé, uma linha reta. Agora, ainda fazendo uma linha reta, eu vou variar a espessura dessa linha com o próprio pincel. Depois, com o pincel pressionado no papel, eu tenho outro efeito. E ainda depois, com ele deitado, eu vou ter outro efeito. E aí eu posso treinar também, fazer círculos com esse pincel. Isso vai melhorar muito sua coordenação motora. E tenta suavizar do jeito que a gente fez nos últimos exercícios, mas com o pincel em várias posições diferentes, para você ver os resultados diferentes que você pode obter com aquele pincel. Com o pincel deitado ou colocando mais pressão nele, você vai conseguir uma pincelada mais larga e também vai conseguir preencher um espaço maior. Já com o pincel em pé, usando mais a pontinha dele, você vai ter mais precisão no seu traço e ter um traço mais fininho. É interessante também ver quanta água ele consegue carregar. E aí é deixar a sua criatividade rolar, fazer linhas, ondas, círculos, tudo que você vê que vai fazer sua mão soltar um pouco. Teste diferentes quantidades de água no mesmo pincel, para você entender até onde aquele pincel vai. É importante a gente fazer o mesmo exercício, nesse caso aí de linhas retas. Primeiro eu fiz com muito pigmento, pouca água, e agora eu fiz com muita água e pouco pigmento, então eu consigo comparar como o meu pincel se comporta melhor. E também ver o movimento de uma única pincelada, qual formato que você vai conseguir. No meu ficou parecendo uma folhinha. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. São exercícios que me ajudaram muito quando eu iniciei no mundo da aquarela, e eu espero que tenham ajudado vocês também. Se vocês fizerem esse exercício, me mandem lá na DM do Instagram, eu vou amar ver, ou então me marquem aí nas redes sociais. Vai ser um prazer enorme saber que eu tô ajudando vocês. E até o próximo vídeo.